oportunidade de acompanhar, inclusive na condição de advogado, onde recebemos todos os advogados de Mato Grosso que participaram do julgamento, uma verdadeira aula de direito esportivo, porque o advogado do Cuiabá é muito competente, foi advogado inclusive do Botafogo, Futebol e Regatas, do Rio de Janeiro, não, do Cuiabá. E o doutor Cestário, que foi advogado do Vasco e foi o advogado do Luverdense, também oferecendo argumentos que engrandecem a forma de fazer direito esportivo no Brasil. Então foram dois gigantes da advocacia jurídica esportiva brasileira que se enfrentaram no Tribunal da Federação. Isso mostra que o Cristiano botou para derreter, no sentido de prejudicar o misto. A primeira questão que o misto levantou, que foi derrotada pelo tribunal, na justiça comum, na justiça civil, seria aceita. Porque no direito civil brasileiro tem a situação, e também tem no direito esportivo, mas eles preferiram entrar no mérito, para não julgar a preliminar. Você tem que provar o interesse de agir, para que você tenha legitimidade ad causam, legitimidade de advogar na causa. Para que você tenha legitimidade, é preciso que você demonstre interesse de agir. Para você provar o interesse de agir, você tem que mostrar que se aquela decisão não for acolhida, isso lhe traz um prejuízo. E o ministro alegou que o Cuiabá não tinha interesse de agir, que o Cuiabá não havia provado a sua legitimidade. Por que não tinha interesse de agir? Porque se o misto ganhasse como ganhou, o Cuiabá continua jogando a semifinal. Se o misto perdesse, o Cuiabá continuava jogando a semifinal. Então a legitimidade era exclusiva para tentar escolher o adversário. Exatamente esse era o elo mais fraco da argumentação oferecida pelo senhor Cristiano Dreschke. O Cristiano conseguiu desagradar gregos e troianos. Lá tinham alguns representantes do União, inclusive pessoas da crônica de Rondonópolis, que é evidente estavam torcendo pela União, o que é absolutamente natural. E, conversando com eles no final, eles disseram exatamente o seguinte: Antero, esses caras do Cuiabá pisaram na bola na reta final do campeonato. Era para estar o misto e era para estar a União. Porque nós achamos que eles facilitaram a vida do Vila Aurora, porque eles preferiam enfrentar o Vila na quarta colocação. E agora, quando não deu o Vila Aurora na quarta colocação, eles tentaram tirar o misto para colocar a União. Quer dizer, então, nas duas vezes, essa é a opinião da turma de Rondonópolis, eles agiram assim. E isso enfraquece essa gestão do time do Cuiabá. Eu quero dizer que a decisão de ontem foi absolutamente correta e absolutamente justa. Eu entendo perfeitamente a Procuradoria tendo recebido a reclamação do Cuiabá de fazer o documento pedindo a perda de pontos do misto no artigo 214 do CBDF. E até aí é um comportamento absolutamente normal da Procuradoria, que foi comandada nesse processo pelo doutor Hudson César Melo Farias. Agora, eu não posso entender e nem aceitar que no direito brasileiro você não pode ter um conluio entre o promotor de justiça e o juiz da causa. Por exemplo, o promotor não pode se reunir com o juiz para dizer eu vou pedir e você concede. O promotor tem que fazer o papel dele, fazer a petição e pedir. E o juiz tem que fazer o papel dele de conceder ou não, de julgar aquilo que o promotor pediu. E aí há uma inconsistência ética no comportamento do presidente do tribunal, o senhor João Vicente Caravelli, que está zangado comigo. Falou ontem para um colega advogado meu, pelo fato de eu estar comentando aqui. A paciência. Eu sou comentarista esportivo. Eu não estou comentando aqui na condição de advogado. Eu estou comentando aqui na condição de cronista esportivo. E porque, como jornalista, eu fui investigar onde que é o escritório do Dr. Hudson César Melo Farias. E aí imprimimos aqui na internet e vou dar o endereço.
Praça Ministro Clóvis Cardoso, número 95, Avenida Isaac Povas, Centro, Cuiabá, Mato Grosso. CEP 78.000. Beleza. Este é o promotor. Onde é o escritório do senhor João Vicente Caraveri, que foi quem deu a liminar paralisando o campeonato? Praça Ministro Clóvis Cardoso, número 95. É o mesmo? Não. Tem o CEP diferente. O CEP está diferente. Então, a gente espera que esse CEP diferente seja realmente situações diferentes. Né? Porque assim fica mais confortável a situação. Mas tem uma coisa que prejudica ambos. Na internet tá. Pode entrar na internet. Telefone profissional do Dr. Hudson César Melo Farias, 065 3624 7396. Que é o presidente do... Que é o procurador. Telefone profissional do senhor João Vicente Montano Scaraveri, 065 3624 7396. Nos levando a crer que todos os números se repetem. Ambos despacham no mesmo telefone profissional. Ambos atuam juntos. Não é normal. Você atuando junto, isso aqui na justiça comum seria um escândalo mundial. Os dois se Esse aqui na justiça esportiva não pode continuar assim. Aliás, na eleição passada, o senhor João Vicente Caraveri, aí estou falando da eleição da OAB, atuou na condição de candidato das oposições e a principal tese esgrimida por ele na campanha foi a tese de chega de continuismo. Ele está há 15 anos no Tribunal de Justiça da Federação Mato Grossense de Futebol. É hora também no futebol dele demonstrar um pouquinho de coerência e falar chega de continuismo. Com relação a atuação do Scaraveri, uma outra coisa a debitar na conta dele. Ele atrasou o campeonato, trouxe prejuízo ao campeonato. Eu estou aqui neste momento defendendo que o misto e o Cuiabá retomem a negociação, virem essa página. Eu estou aqui defendendo, inclusive, a calmaria. Vamos agora partir para onde deve ser a disputa do esporte no campo esportivo, sem realmente a questão da agressão, da violência. Isso não faz parte do esporte, isso não é do esporte, como não era também do esporte, a liminar parando o campeonato. O senhor Scaraveri parou o campeonato com base no artigo 214. Eu conversei ontem, depois da reunião, com o advogado misto, e ele é advogado há mais de 10 anos. Pela primeira vez. Ele só advoga na justiça esportiva. Ele não conhece, pode ser que tenha, mas ele não conhece uma paralisação do campeonato com base no artigo 214 do CBJD. Ele advoga há mais de 10 anos e não conhece. Então o senhor João Vicente Scaraveri trouxe prejuízo à população. Eu acho que a diretoria do misto tinha que ter um gesto de grandeza, procurar o prefeito Chico Galindo, que no domingo passado, para atender o interesse da televisão Centro-América, iria fazer o jogo de portões abertos e ele iria honrar com as despesas do Dutrinha. Eu acho que o prefeito tem que ser procurado de novo para abrir os portões. E a gente fazer o misto em Cuiabá domingo. Com portões abertos. O Orione tem que fazer isso, com portões abertos. Agora quero no comentário, já que acompanhei o julgamento ontem, também realçar o seguinte, que esse Hudson, pelo amor de Deus, hein, ele como ator não serve. Porque ele como ator, ele foi ler o voto dele, depois das explicações do misto, depois das explicações do Cuiabá, o voto dele podia ser rigorosamente igual ao que foi, se fosse de improviso. O voto dele foi um voto lido. Ele trouxe o voto escrito do escritório. Então, não adiantava você provar nada ali, que ele já estava com o voto pronto. Quer dizer, o parecer, aliás, ele não vota. O parecer da Procuradoria pronto contra o misto. Trabalhando no mesmo escritório do Scaraveri,
Quer dizer, aumenta a suspeição do Scaravelli. Ele trouxe um voto escrito. E um detalhe, a imprensa esportiva inteira. Eu não sei se toda a imprensa esportiva vai ser fiel aos fatos e à verdade. Todos sabem da minha condição de mistência. Mas o que eu estou dizendo aqui é absolutamente verdadeiro. Na hora do julgamento, quem acompanhou o julgamento ontem percebeu. Na hora do julgamento, o advogado do Cuiabá pede para juntar aos autos um áudio de uma narração de futebol, de uma emissora de rádio, que comprovaria a tese do Cuiabá. O pendrive contendo o áudio foi juntado na hora. Aí o áudio foi colocado num computador e passou o áudio da rádio para as pessoas ouvirem. No áudio da rádio, numa prova juntada pelo Cuiabá, foi o que acabou salvando o misto. Porque no áudio desmontava a súmula do árbitro. Só que eu estou falando do áudio que foi juntado na hora, que foi aceito na hora, e constava do parecer que veio escrito do procurador. Já de imediato. Olha, foi juntado uma fita de áudio onde ficou comprovado isso, isso e aquilo. Quer dizer que o procurador se reuniu antes com o Cuiabá. Quer dizer que o procurador acertou isso antes com o Cuiabá Esporte Clube. Não é possível, em nome da dignidade do exercício da função de procurador do Tribunal de Justiça, que isso continue na Federação Mato-Grossense de Futebol. Isso é indigno. Na hora lá do julgamento, chega um ofício do Coronel Magalhães para que os 3 árbitros dos cartões fossem ouvidos. Aí 2 preocupações. Uma, eu acharia normal que se a Procuradoria chamasse os 3 árbitros para depor. Mas não chamaram. Eu acharia normal que a defesa do Cuiabá chamasse os 3 árbitros para depor. Mas não acho normal o departamento de árbitros oferecer 3 árbitros para depor contra o misto. Porque pode induzir a uma situação de que o departamento de árbitros está contra o misto. Eu só sou presidente do misto. Eu vou hoje à federação para conversar com o Coronel Magalhães. Coronel, que história é essa? Eu já disse no meu programa hoje de manhã que eu tenho certeza absoluta da honradez, da honestidade, da probidade, da seriedade. Sou amigo pessoal do Coronel Magalhães. Gosto pessoalmente do Coronel Magalhães. Pelo que eu sei, é uma das pessoas mais dignas do estado de Mato Grosso. Agora, errou. Como que ele oferece isso? Ou ele estava mandando um ofício, tomara que seja isso, para atender uma solicitação da Procuradoria. Mas isso não ficou comprovado ontem. O que foi lido lá foi um ofício dele oferecendo os 3 árbitros para depor. E aí eu volto ao procurador. Se o ofício dele foi lido na hora, as testemunhas estavam lá, os 3 árbitros, e foram aceitos para fazer o depoimento, parte do processo, para aprovar a tese do Cuiabá e contra o misto. Em favor da verdade, digamos assim. O depoimento do Marcelo mostra que o Marcelo é um cidadão honrado e honesto, juiz. Ele foi lá e confirmou a convicção dele. Ele pode até ter errado, mas ele não foi desonesto na súmula. Ele pode até ter errado, mas ele escreveu na súmula a convicção dele. O depoimento dele é profundamente honesto. Agora, o que me surpreende? Que o procurador Hudson César Belo Farias, no seu voto, do seu parecer, melhor dizendo, escrito, ele cita: estando presente, o juiz Marcelo declarou o seguinte, patati patatá. Por escrito! Já estava pronto. Estava pronto! Antes do depoimento do cidadão! Isso é um absurdo dos absurdos, dos absurdos e dos absurdos! Não dá para tentar ganhar um campeonato assim! Não dá para fazer isso com uma equipe que foi fundada em 1934! Não dá para fazer isso com uma equipe que vai fazer 77 anos de existência! Que o Cuiabá ganhe e tem condições para isso dentro de campo! Agora que o Cuiabá não tente ganhar pelos caminhos condenados no futebol. É responsabilidade, sim,
do Coronel Magalhães por aquilo que vai acontecer na arbitragem domingo. Nós precisamos de paz no futebol. Nós não precisamos de roubalheira no futebol. E o Brasil precisa muito mais do que só apurar a CPI do Carlinhos Cachoeira. Tem outras cachoeiras, inclusive as do futebol, que precisam ser apuradas. Um abraço, torcedor.